Boa noite, Terui. Boa noite, Paulinho. Estava até desejando boa noite para você. Só tenho eu? Cadê o pessoal? Então, esse pessoal é assim mesmo. É, aluno funciona assim. Quando um curso é pago, funciona desse jeito. Já me mandaram aqui no WhatsApp umas 5 pessoas falando que vão assistir o curso gravado, Ah, porque tá. estão impossibilitados. Então, depois nós vamos mandar a gravação. E teve algumas pessoas que falaram que ia assistir presencial, que eu não sei onde elas estão até agora. Mas, deixa eu até ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Porque olha só, por mim, se você não quiser fazer hoje, fazer outro dia, porque de qualquer maneira eu vou te pagar na quinta, né? Claro. Mas aí você fica a seu critério, não é boa. Não, independente de qualquer coisa, as pessoas têm que aprender a ter compromisso. Se você teve compromisso de estar aqui, eu dou aula só para você. Não tem importância. Quem não está aqui que assista a aula gravada. Né? As Olha, eu coisas vou são só tirar o sérias. microfone para o cachorrinho, tá? Tá bom, as coisas são sérias. Aí as pessoas têm que aprender a ter compromisso com as coisas. Né? É, Mas umas 5 pessoas já me disseram que vão assistir a aula gravada e as outras, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no grupo. Hum, ó, a Flávia, me mandou a mensagem, é porque ela tá voltando do serviço, o celular dela estava descarregando e parece que em São Paulo o metrô parou, tá maior confusão, né? O Jefferson, que é terapeuta, ele tá na unidade agora, ele tá em atividade. Ele vai assistir gravado, né? E tem a Ju também e a Márcia que me mandaram mensagem mais cedo, mas até agora elas não visualizaram a mensagem do chat, né? Mas assistem gravados depois, tá? Mas vamos só nós mesmos, não tem importância não, né? Até mesmo eu não posso adiar, porque o que acontece? Nós estamos fechando o mês de novembro e depois de amanhã nós já temos um curso de esquizofrenia, né? E se não, embanando a minha agenda toda. E Eu quero também de esquizofrenia. Aí depois de amanhã eu já pago os dois juntos. sem problema. E agora em dezembro nós vamos lançar um combo de mais de 30 cursos. E vão ser cursos assim, como eu estou me despedindo, né? Vou ficar 1 ano sem dar curso, né? Nós vamos fazer uma média de uns 30 cursos com valores assim super acessíveis. Mas é super acessíveis mesmo, cursos no valor de R$ 10, por exemplo, sabe? Mais valores simbólicos mesmo, com temas super interessantes, né? Vai ser assim, vai ser um mês bem intenso, sabe? E aí eu não posso adiar esse por causa da agenda de curso. Mas vamos lá, vamos trabalhar um Eu pouquinho. Seja entendi. bem-vinda, Obrigada. tá? Eu vou. É porque eu vou te contar. Você não sabe como que suas aulas têm me ajudado. Isso não está gravado, não, né? Me ajudou muito. Você sabe que eu moro aqui num condomínio e uma moça que deu aula para minha filha de inglês particular, um dia vira para mim e fala assim: Terli, destruí três. Eu fui dizer para ela que ela estava. Eu vou botar a câmera aqui, ó. Sim. É, Fui agradecer a ela, porque minha filha tirou nota boa, né? Foi dar o retorno para ela. Aí ela virou para mim e disse: destruí três. Eu falei: o que que foi? Estou pensando em me matar. Eu fui lá. Conclusão: começou a contar uma história, mas eu estava achando aquele estranho, que tem fantasia nisso. Aí, delírio. Como que eu achei estranho, né? Ela falou denúncia, ela falou da sobrinha que estava sendo abusada pelo cunhado. Eu falei: olha, e a área que eu trabalho, né, com a promotora, assim, que eu tenho contato. Eu trabalho no acolhimento, mas a gente tem contato com ela. Falei, então tá, eu vou com você. Ela, mas eu não preciso fazer isso. E a família toda ficou contra a pessoa, coisa assim triste. Aí eu fui com ela na promotora, mas antes eu a deixei no psiquiatra. E aí ela veio com laudo, esquizofrenia. Aí ela começou a dizer de vozes
e de alucinações, delírios. Eu falei: "Epa, tudo que você falou já me ajudou tanto". Só isso que eu queria dizer a você. Estou ansiosa para o curso de quinta-feira, tá Que bom? coisa boa. Aí hoje à tarde já fui no CAPS com ela, mas o CAPS está muito carregado de um cara lá, assim, bem surtado, bem agressivo, veio para cima da gente, ela ficou assustada. Falei: "Calma, eu vou arranjar um outro lugar para você fazer uma psicoterapia", né. Mas aí estou lutando com ela aqui, ao mesmo tempo botando uma barreirinha aqui, porque eu também não posso tomar conta dela, porque ela tem família, Lógico, né, né? mora sozinha, muito complicado. Uma moça inteligente, mas vamos lá, ó, vou desligar aqui para você. Tá bom, fica à vontade. Terry, quando a gente fala de transtornos de personalidade, nós estamos dentro dos grupos das síndromes, né? Das síndromes de humor, né? Quer dizer, das síndromes de personalidade, né? Só para a gente recapitular, síndromes são um conjunto de fatores, né? Síndromes são um conjunto de fatores de desordem dentro do cérebro. Todo transtorno tem síndromes, mas nem toda síndrome são transtornos. Transtorno é um funcionamento normal do cérebro, quer dizer, o cérebro humano ele funciona como uma máquina funcional. Quando existe um transtorno, essa máquina ela começa a funcionar de uma forma diferente. Então, quando eu falo de um transtorno, eu estou querendo dizer que esse cérebro ele está funcionando de uma forma disfuncional, né? As engrenagens estão funcionando de uma forma diferente. E aí, nós estamos falando agora de transtornos de personalidade. Parece, e existe um grande mito, que os transtornos de personalidade dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, existe um grande mito que são um dos assuntos mais difíceis e complexos de se estudar e de se ver. Mas é pura mentira. É um dos assuntos mais tranquilos. É um dos assuntos mais tranquilos que tem para se estudar. É um dos assuntos mais tranquilos para se entender quando se fala de transtorno de personalidade, tá? Tá gravando, tá? Então, o que acontece? Nós vamos começar a falar dos transtornos de personalidade, quais são eles, mas como de praxe, todo início de aula, eu passo um vídeo para que a gente não caia de paraquedas, né, na aula. Nós vamos ver um pequeno vídeo explicando um pouco o que são os transtornos de personalidade. Vamos lá? E aí? Esse negocinho aqui não tá deixando eu. Pera aí. O que são os transtornos de personalidade? Essa foi uma pergunta feita pela Tayane Mello. A gente falou num vídeo há pouco tempo sobre o transtorno de personalidade borderline. E ela deu sugestão, falou: Daniel, mas fala sobre os outros transtornos de personalidade, né? Parece que tem vários transtornos de personalidade. O que são eles? Como é que funcionam e etc. É interessante a gente entender que personalidade cada um tem a sua. O nosso jeito de ser, cada um tem o seu, e aí normal, não tem problema. Tem gente que é mais explosivo, tem gente que é mais controlado, tem gente que é mais tímido, e assim vai. Isso não é um problema desde que não cause problema. Então é mais ou menos assim, o jeito da pessoa, mesmo que seja excêntrico, mesmo que seja meio diferentão, sabe aquele seu amigo que é meio esquisitinho e tal, mas é seu amigo, tá tudo bem com ele e tal, beleza, é o jeito dele, é o jeito particular de cada um, às vezes é um pouco mais, um pouco além do normal ali pro tímido ou pro explosivo ou qualquer característica que seja, mas está dentro do controle ali, não causa tanto prejuízo. Agora, quando esse desvio da norma, né, quando esse afastamento aí, quando esse excesso prejudica a vida da pessoa, o jeito de ela ser torna ela um pouco disfuncional, aquela coisa que a gente fala, né, de ela não se enquadrar direito, não conseguir
produzir, não conseguir se relacionar, não conseguir trabalhar, etc., a gente fala de um transtorno da personalidade. O Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que é um dos principais livros de classificação dos transtornos mentais, ele divide os transtornos de personalidade em 3 grandes grupos: o grupo A, o grupo B e o grupo C. Eles chamam de clusters, esses grandes grupos. No grupo A estão as pessoas assim que têm um jeito muito particular, um jeito meio estranho, pessoas que têm dificuldade de experimentar os afetos positivos, dificuldade de se alegrar, pessoas que têm ideias meio particulares. Então, a personalidade esquizoide, a personalidade paranoide. O que são essas personalidades? É um jeito distante, é um jeito afetivamente distanciado, a pessoa não se envolve tanto. O paranoide, ele se acha perseguido, ele acha que está todo mundo contra ele, é aquela pessoa que acha que tudo é com ela valoriza demais as brigas, vê briga onde não tem, etc. E o esquizoide é o mais diferentão mesmo, um cara mais distanciado, um sujeito que não se importa muito com os relacionamentos. E na Associação Americana de Psiquiatria eles ainda colocam a personalidade esquizotípica, que é uma pessoa realmente aí mais esotérica demais, com ideias meio paranormais, ela vive um pouco em função dessas ideias muito fora aí da caixinha, que a gente fala, e também tem uma dificuldade dos relacionamentos, são pessoas que têm relacionamentos problemáticos. No grupo B, são as pessoas mais instáveis. Então tem o transtorno de personalidade borderline, sobre o que a gente já falou, a instabilidade emocional é muito marcante, mas também tem aí os antissociais, personalidade antissocial, pessoa que não respeita as regras, que não se importa com o sofrimento do outro, que costuma ser explosiva, costuma ser assim agressiva e etc. A personalidade histriônica, que é o que antigamente se chamava meio de histérica, a pessoa que ela tem que sempre estar no centro ali, ela sempre tem que estar dominando a situação, influenciável, a pessoa meio instável também, e também a personalidade narcísica, que a Associação Americana de Psiquiatria coloca, que não tem na classificação internacional de doenças. Tem uma classificação global e a classificação americana. Na global, eles não colocam a personalidade narcísica, que tem muito a ver com narcisismo mesmo. O sujeito ter que ser o centro das atenções, ele precisa daquele afeto das pessoas dirigido para ele, mas é uma relação superficial. Qualquer desatenção, qualquer coisa que você não olhe para a pessoa, ela acha que você está não dando o valor que ela merece, vira briga, ou seja, atrapalha também os relacionamentos. Sempre no transtorno de personalidade, a gente vai ver um prejuízo nos relacionamentos, sejam pessoais, sejam profissionais e assim por diante. E por fim, o cluster C, que são das personalidades mais ansiosas, aquele aumento das emoções negativas. Então, a personalidade ansiosa, que na classificação americana chama de personalidade evitativa. Tudo é perigoso, tudo é uma ameaça, tudo deve ser evitado, a pessoa ela é medrosa em excesso. A personalidade obsessiva, ou na classificação internacional de doença também chamada de anancástica, que é quase um toque. A pessoa não chega a ter toque, ela não é escrava dos seus rituais, mas tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser rígido. Sabe aquela pessoa que tem um manual de instruções que ela não falou para você? Então, se você faz qualquer coisa, ela fala, tá errado, não é assim, tudo tem que ser do jeito dela, etc. Então, é aquela pessoa com traços mais obsessivos. E também a personalidade dependente, a pessoa que se sente frágil, que ela é incapaz de decidir por si só, se sente muito vulnerável, então ela precisa de alguém, ela precisa de uma figura forte, ela depende do outro para tomar as suas decisões e até para saber o que ela mesma quer. Personalidade dependente, que também, lógico, que vai trazer prejuízo, porque isso coloca um peso na outra pessoa, ninguém aguenta muito tempo esse tipo de relacionamento, e a pessoa não dá aquela suporte que a pessoa com a personalidade dependente acha que precisa, ela se sente perdida e etc. Então esses são os grandes grupos que hoje se fala de transtornos de personalidade. E lógico, depois tem a personalidade mista, transtorno de personalidade misto, que tem um pouquinho de cada coisa. Às vezes você não sabe exatamente identificar o que está
acontecendo ali, se é mais uma impulsividade, se é mais uma instabilidade. Então os médicos falam, essa pessoa tem um transtorno de personalidade do grupo B. Então eu não estou dizendo se é border, se é histriônico, mas está ali, né? Tem esse tipo de padrão. E às vezes você não sabe, às vezes é tão misturada a coisa que você fala, tem algum transtorno de personalidade, o jeito de ser daquela pessoa é prejudicial, faz a pessoa não funcionar bem na sociedade, ela não se insere direito, ela não consegue trabalhar, ela mal consegue se relacionar por causa do seu jeito e é algo que não está no controle. Não é algo que a pessoa consiga falar, não, vou fazer força aqui e vou melhorar. Sozinha ela não consegue. Então é realmente necessário uma ajuda. As psicoterapias são um tratamento de escolha para os transtornos de personalidade. Tem vários tipos de terapia, tem umas que têm mais estudos para um tipo de personalidade, outros para outro, mas de qualquer forma é sempre um suporte em psicoterapia que vai ajudar a pessoa, primeiro, a se conhecer, entender que aquele é o padrão dela, para que ela possa perceber como aquilo prejudica nos seus relacionamentos e conseguir se inserir melhor de uma maneira ou de outra e lidando com esses traços que nem sempre é fácil, mas é possível. Então é importante a gente buscar ajuda e buscar profissionais especializados. Era isso, Tayane. Vários transtornos de personalidade, isso está sempre mudando, né? Essas classificações elas podem evoluir, elas já mudaram ao longo da história, provavelmente vai mudar no futuro, mas hoje é isso que a gente entende como transtornos de personalidade. Faz que nem a Tayane, deixa aqui sua dúvida. Bom, deu para dar uma ideia aí um pouco, Terry, então, né, do que é os transtornos de personalidade. Só para a gente dar uma introduzida mesmo, né, ao todo, nós temos 10 transtornos de personalidade, ao qual nós vamos estudar nessa aula, nós vamos dar uma pincelada. São vários. O diagnóstico do transtorno de personalidade ele é um pouco difícil de lidar, porque a sintomatologia ela se cruza, então nem sempre nós vamos saber qual tipo de transtorno essa pessoa tem. Elas são divididas em 3 grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Muitas das vezes o diagnóstico, como os sintomas se cruzam muito, o médico ou o psicólogo ele não vai se arriscar em falar qual tipo de transtorno que é, mas ele vai nomear o grupo ao qual aquele paciente tem o tipo de transtorno. E uma coisa que é interessante nós falarmos é que existe um estigma sobre as pessoas sobre o tipo de comportamento. As pessoas, Terli, elas possuem, às vezes, comportamentos um pouco diferentes daquilo que a gente chama de normal. E aí eu levanto um questionamento. O que é ser normal? Né? Deixa eu ligar aqui minha câmera. O que é ser normal? Né? Porque a sociedade, a cultura, de uma certa forma, cria um conceito do que é ser normal. E quando uma pessoa ela tem uma atitude que sai desse padrão de normalidade, ela é classificada como louca, ela é classificada como uma doente, né? E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque nem todo mundo precisa ter o comportamento ao qual a sociedade dita que aquilo é normal, né? Não é porque 100 pessoas têm o mesmo tipo de comportamento e uma não tem o mesmo comportamento que ela tem algum tipo de transtorno, né? E aí é muito importante a gente entender o seguinte: a pessoa ela vai ter algum tipo de transtorno se aquele comportamento que ela tem que é diferente, se aquele comportamento afeta a vida funcional dela, afeta a família, afeta o trabalho, afeta as relações dela. Se aquele tipo de comportamento afetar alguma área da vida dela, aí sim nós podemos falar que ela tem algum tipo de transtorno. Mas, se o comportamento dela não afeta nada na vida dela, ela consegue trabalhar, ela consegue ter boas relações, ela consegue conviver em sociedade, tá tudo bem, não tem nada a ver, né? Não existe um conceito para o que é normal, não existe um conceito para o que é certo como conduta de vida, né?
Só que nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência a rotular o que é certo e o que é errado. Nós temos uma tendência a rotular o que pode e o que não pode, né? Então, nós que somos profissionais da área, nós precisamos estar muito atentos a isso. Por quê? Eu estou cansado, às vezes, de chegar dentro do consultório, pais, mães, pessoas que chegam com seus filhos, que seja com filhos com 14, com 15, com 16, ou até mais velhos, que os pais chegam apontando o comportamento dessas pessoas como sendo comportamentos anormais. Mas quando nós vamos a fundo na história da pessoa, o comportamento dessa pessoa não afeta em nada na vida daquela pessoa, né? E aí a gente percebe que o quê? Existe uma palavrinha básica, preconceito. Preconceito, né? E esse preconceito ele parte da família, esse preconceito parte do grupo social que quer que aquela pessoa tenha o mesmo tipo de comportamento ao qual o grupo que ela vive exige, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com esses estigmas, porque para ser um transtorno de personalidade, aquela pessoa ela tem que ter um comportamento e esse comportamento, de certa forma, precisa afetar a vida social dessa pessoa. E aí, no conceito de transtorno de personalidade, eu coloco aqui que é um conjunto de doenças psiquiátricas caracterizada por desvios de comportamentos bem rígidos e mal ajustados, que prejudicam a forma que o paciente lida com os seus impulsos e com as pessoas ao seu redor. Presta atenção, transtorno de personalidade é um conjunto de doenças psiquiátricas. Eu não estou falando de uma doença psiquiátrica, eu estou falando de uma série de doenças psiquiátricas. O transtorno diferente, por exemplo, de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, onde eu estou falando de uma ansiedade, né, que eu estou falando apenas de um fator. Quando eu estou falando de um transtorno de personalidade, eu estou falando de uma série de doenças psiquiátricas que estão acontecendo ali, né, e que vão apresentar vários sintomas de distúrbios que levam com que essa pessoa ela tenha esse transtorno de personalidade. E é o que eu falei, essa série de doenças psiquiátricas, elas vão afetar a vida social dessa pessoa, vai afetar a forma como que ela lida com seus impulsos, porque geralmente as pessoas que têm transtornos de personalidade, todas, Saterli, elas são impulsivas. Elas não pensam na hora de agir, elas não pensam na hora de falar, elas agem impulsivamente e elas não têm um bom relacionamento com as pessoas que estão em sua volta. Por quê? Porque elas são impulsivas, né? Então, elas falam sem pensar, elas agem sem pensar e muitas das vezes esses comportamentos impulsivos, elas geram um desconforto com quem está em sua volta. Esse é o conceito de transtorno de personalidade. E qual que são as áreas prejudicadas dentro dos transtornos de personalidade? Primeiro nós vamos ver a impulsividade, que é o que eu acabei de falar, né? Existe um grande descontrole e prejuízo na execução de planejamento. Você concorda comigo, Terry, que na nossa vida, para tudo que a gente faz, querendo ou não, a gente planeja? A gente planeja. E eu não estou falando de planejar, de pôr no papel, não, mas pelo menos na mente a gente planeja, né? Né? Geralmente a gente acorda, a gente fala, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Ou seja, as nossas ações são planejadas. A pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela não planeja. Por isso existe um descontrole e prejuízo na execução do planejamento. Por quê? Porque elas são impulsivas. Nós vamos ver uma outra área que é prejudicada no transtorno de personalidade, a cognição. O que é a cognição? A parte da inteligência. Existem distúrbios na forma de percepção e interpretação dos fatos. Ou seja, por exemplo,
Todo relatório, todo paciente que eu atendo, na hora que eu vou evoluir o prontuário dele, eu coloco da seguinte forma: paciente lúcido, consciente, com capacidade cognitiva e temporal preservada no momento da sessão. Eu sempre começo as minhas evoluções dessa forma: paciente lúcido, consciente, tranquilo, com capacidade cognitiva e temporal preservada. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele está com a sua inteligência, a sua capacidade de entender, a sua capacidade de raciocinar preservada. Ou seja, eu estou querendo dizer que naquele momento ele consegue me entender, ele consegue raciocinar em cima do que eu estou falando. Ele consegue entender a capacidade de tempo e espaço preservado. Quando eu estou falando de um transtorno de personalidade, existe um distúrbio na forma da percepção. Ele não consegue perceber o que está acontecendo em sua volta. Existe uma interpretação dos fatos errado. Ele não consegue entender as coisas da forma correta. Então, para ele, um pingo não é letra. Para ele, um pingo é uma vírgula, é uma exclamação. Ele tem uma percepção errada das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu atendo na clínica que eu trabalho, eu atendo uma menina que é esquizofrênica. E ela tem um distúrbio. Isso acontece na esquizofrenia. Isso aqui é característica da esquizofrenia. Quem é esquizofrênico tem a cognição alterada e tem uma interpretação dos fatos também errada. Teve um dia desse para trás que eu estava conversando com uma outra menina que lá da clínica. Nós estávamos sentados na mesa e ela estava lá no quarto dela. De repente, não sei o que aconteceu, que ela saiu lá do quarto dela e ela falou assim: por que vocês estão falando de mim? Porque eu ouvi meu nome. Do nada. Ou seja, ela estava lá no quarto dela, ela estava ouvindo o que a gente estava falando, só que por causa desse distúrbio, ela teve uma percepção e uma interpretação dos fatos errada. E nós nem estávamos falando dela. E aí, eu volto lá atrás. Quando eu estava falando do conceito de transtorno de personalidade, olha para você ver, eu não falei que é uma série de doenças psiquiátricas? Então, olha aqui uma doença psiquiátrica, né? Junto com a impulsividade também é uma doença psiquiátrica, né? Então, eu vou ter uma percepção, uma interpretação dos fatos completamente errônea. E aí eu tenho que saber lidar muito bem com esse tipo de pessoa, porque eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que o outro entende. Às vezes eu estou querendo transmitir uma mensagem, mas a pessoa, principalmente com transtorno de personalidade, ela vai entender aquilo que você está falando de uma forma completamente diferente. E principalmente essa menina que é esquizofrênica, olha para você ver como que ela interpreta as coisas de uma forma muito errada. Se você chegar para ela e dar um abraço nela, isso já aconteceu dentro da clínica. O dono da clínica chegou perto dela, deu um abraço nela, deu um sorriso. No outro dia ela saiu falando para todo mundo que o dono da clínica estuprou ela. Olha para você ver como que isso acontece. Nós temos também uma outra área que é prejudicada, que é a interpessoalidade. Ou seja, ela pode estar prejudicado sendo instável ou excluso. Ou seja, ela não consegue viver em sociedade muito bem. Ela acaba sendo excluída da sociedade. Por quê? Por causa dessa anormalidade e dessa instabilidade. Ela acaba afastando as pessoas dela. E por quê? Porque ninguém quer conviver com um tipo de pessoa assim, né? Então essa interpessoalidade faz com que as pessoas se afastem dela, né? E ela acaba sendo uma pessoa sozinha, né? E é interessante a gente entender que por mais que ela sofra um transtorno de personalidade e às vezes ela tenha a cognição prejudicada, ela ainda tem áreas do cérebro dela que sentem falta de afeto, sentem falta de carinho. E muitas das vezes essa interpessoalidade afetada, ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir rejeitada, gerando outros complexos dentro dela. E aí como que nós vamos poder resolver isso?
sendo que tudo que ela faz com que as pessoas se afastem dela. E aí é onde entra a questão da afetividade, que é uma outra área que vai ser prejudicada. As emoções, o humor, os afetos alterados, variando em intensidade. O humor do transtorno de personalidade varia muito. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes quando a gente vai diagnosticar um transtorno de personalidade, muitas das vezes o diagnóstico sai muito errado, porque dentro da área do psicodiagnóstico, nós vemos diagnósticos muito errados. Pessoas que são caracterizadas e diagnosticadas como bipolar, na verdade não são bipolares, eles possuem transtorno de personalidade. Por quê? Porque a característica mais evidente dentro do transtorno de personalidade é a variação de humor. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. E o que acontece dentro da bipolaridade e vai acontecer dentro do transtorno de personalidade? O que acontece no transtorno de bipolaridade? Nós vivemos picos de euforia, nós vamos chamar esses picos de euforia de mania, e picos de depressão, que nós vamos chamar de hipomania. Quando eu transito de um pico para o outro, eu entro em surto. Acontece isso na bipolaridade. E aí existe um conceito muito errado onde as pessoas não entendem. Bipolaridade não é hoje você está assim e amanhã você está assim, não. Oscilar o humor, todo mundo oscila. Tem dia que você está de manhã feliz. Tem hora que de tarde você está triste. Isso não significa que você é bipolar, né? A bipolaridade é muito mais complexa do que isso. A bipolaridade é quando hora eu estou lá na mania e de repente eu estou na hipomania. E quando eu flutuo da mania para a hipomania, todo bipolar, quando flutua de um polo para o outro, ele entra em surto. E como que é o surto do bipolar? Ele é extremamente agressivo, ele é extremamente irritado, ele é extremamente violento. Se deixar, ele sai quebrando tudo. Geralmente, um bipolar, quando está entrando em surto, porque ele está flutuando da mania para a hipomania, o caso é de internação psiquiátrica. Poucas pessoas entendem o que é bipolaridade. Poucas pessoas sabem o que é bipolaridade. E aí existe o estigma, né? Ah, fulano é bipolar. Coitados, não sabe o que é uma bipolaridade. Porque o dia que vê um bipolar realmente entrando em surto, aí vão entender o que é um bipolar. Né? Bipolaridade não é isso, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, não. Isso todo mundo tem. Quem que não tem oscilação de humor? Né? E aí nós vamos ter também essa variação, né, com bastante intensidade. Nós vamos ter uma labilidade e adequação das respostas emocionais. Então são as áreas que são prejudicadas dentro dos transtornos de personalidade. A impulsividade, a interpessoalidade, a cognição e a afetividade. São as 4 áreas afetadas dentro do transtorno de personalidade. Bom, para me criar um diagnóstico, né, para me entender, né, e realmente diagnosticar uma pessoa com um transtorno de personalidade, eu preciso de ter esses critérios ao qual estão sendo apresentados aqui. Esses critérios saem do DSM-5 ou do CID. Eu estou usando o DSM-5 porque é o mais atualizado, né? O CID-10 ele já está ultrapassado, mas alguns usam ainda o CID-10, né? Quais que são os critérios para diagnosticar uma pessoa com um transtorno de personalidade? Primeiro, ele tem que ter um padrão persistente. E o que é um padrão persistente? Sabe aquelas características que eu falei lá no início? Elas são persistentes. E o que eu quero dizer com isso? O que é um padrão persistente? É todo dia aquele padrão. Não é hoje eu tive essa característica, aí fiquei 2 meses
tranquilizados, de repente eu tive de novo. Não, não é isso. É um padrão persistente, todo dia aquelas características. Segundo critério, múltiplas situações pessoais e sociais. Ou seja, durante o histórico pregresso do paciente, eu vou ter vários prejuízos sociais e pessoais. Terceiro ponto, eu vou ter que estar acarretando prejuízos e sofrimentos. Aquele paciente, ele foi identificado que, devido ao seu comportamento, ele está tendo prejuízos, não é prejuízo financeiro não, tá? Prejuízos nos seus relacionamentos, na sua vida social, e que ele está sofrendo com aquilo, né? Geralmente, os transtornos de personalidade, eles surgem no início da idade adulta, sendo estável, tá? Não existe transtorno de personalidade na fase da adolescência e da criança, tá? Não existe criança e adolescente com transtorno de personalidade. Tudo se inicia na fase adulta. E no início ela é estável, tá? Não tem variação de transtorno no início. As variações elas vão acontecer, e quando eu falo de variação, é porque às vezes ela pode ficar mais forte, às vezes ela pode ficar mais baixa, tá? Mas quando começa na fase adulta, ela é estável. Outro critério, não associado a outro transtorno mental. Ou seja, existem vários transtornos mentais, mas todas aquelas características elas não podem estar associadas a outro tipo de transtorno mental. Não pode estar associada a outro tipo de transtorno mental. Por que não pode estar associada a outro tipo de transtorno mental? Porque senão, se tiver associado a outro tipo de transtorno mental, eu não vou conseguir identificar o que é. As características é devido a qual transtorno? É o transtorno de personalidade ou ao outro transtorno, sendo que as características se cruzam, né? E outro, não atribuindo o efeito a drogas ou a outras condições. Ou seja, eu não posso classificar os sintomas se a pessoa estiver sob efeito de drogas ou outro tipo de condição. Por quê? Porque todo usuário de droga possui transtorno de personalidade enquanto está usando droga. Todos. Quer dizer, ele não possui transtornos, ele possui sintomas de transtorno de personalidade, que depois que para de usar volta ao normal, tá? Então esses são os critérios que se apresentam. Bom, e aqui nós temos então os 10 tipos de transtorno de personalidades que existem, né? Que inclusive nós vamos ver, principalmente esses 4 primeiros daqui, lá na aula de esquizofrenia, você vai ver eles de novo, tá, Terli? Por exemplo, nós temos a esquizofrenia paranoide, né? Nós temos a esquizofrenia esquizoide, nós temos a esquizotípico, enfim. Mas dentro dos transtornos de personalidade, o primeiro que nós vamos ver vai ser o paranoide. Qual que é a característica da paranoide? Do transtorno de personalidade paranoide? A pessoa que tem um transtorno de personalidade paranoide, ela tem um padrão de desconfiança e suspeita às motivações dos outros. É como que se ela vivesse uma síndrome de perseguição. É uma síndrome persecutória. Ela acha que está todo mundo falando dela. Vamos supor, Terli, que você está numa festa da sua família. E aí, de repente, você começa a olhar para todo mundo e você acha que está todo mundo falando de você. Estão falando de mim. E aquilo vai ficando latente na sua cabeça. Você sai na rua, você vê um tanto de gente na rua,
Aí você avista lá na esquina uma mulher falando no telefone. E aí vai vir na sua cabeça que a mulher tá ligando para alguém, tá falando de mim. Essa é o transtorno de personalidade paranoide. Essa é a característica do transtorno de personalidade paranoide. Nós temos o esquizoide também. O esquizoide, ele tem um distanciamento das relações sociais e restrições da expressão emocional. É como se fosse uma fobia social. Ele tem medo de conviver em sociedade. Ele faz de tudo para não ter contato social, tá? E ele tem restrição de expressão emocional. Ele faz de tudo para não ter nenhum tipo de envolvimento emocional. Então, geralmente é uma pessoa que não vai se relacionar, geralmente é uma pessoa que vai se esquivar de todo tipo de relacionamento emocional, porque ele não suporta o relacionamento emocional. Esse é o esquizoide. Mas também nós temos o esquizotípico. O esquizotípico, ele faz distorções cognitivas e perceptivas. E ele tem uma excentralidade do comportamento. Ele é parecido com o narcisista, tá? Ele primeiro, de uma certa forma, ele faz, aquele primeiro exemplo que eu dei, né, das distorções cognitivas e perceptivas. Ele tem uma noção meio distorcida, ele vive no mundo da lua. Ele tem uma característica no esquizotípico, ele tem uma tendência a espiritualizar tudo. Tudo ele espiritualiza. Mas é porque é Deus que falou comigo, é porque Jesus falou. Geralmente essas pessoas são muito espiritualizadas, elas entendem tudo de Deus. Elas vão falar que viram Deus, elas vão falar que Deus falou com elas, e elas vão sempre usar como justificativa Deus. Uma folha que cai da árvore, elas vão falar que foi um sinal de Deus para elas. Elas vão viver nessa paranoia, tá? E vão ter sempre uma visão distorcida daquilo que é a realidade. Elas estão realmente no quadro da psicose, tá? E vão ter uma excentralidade de comportamento. Também temos aqui nos transtornos de personalidade a característica antissocial. A característica antissocial é o que nós chamamos de sociopata. São os verdadeiros sociopatas, né? Eles desrespeitam tem o desrespeito e a violação dos direitos dos outros. Então, se você ouvir falar transtorno de personalidade antissocial, nós estamos falando dos sociopatas, tá? Temos o borderline. Borderline, só de borderline eu atendo 11% de borderline. É muito, tá? Geralmente o borderline, ele tem instabilidade nas relações interpessoais, nos afetos e imagem, com a impulsividade acentuada. Eles são muito impulsivos. Borderline é aqueles que se mutilam, né? Aqueles que se cortam. O que significa borderline? Borderline significa sempre às margens, vem de linha, né? O que acontece? Essas pessoas elas são movimentadas de vários sentimentos, muitas emoções, e elas não conseguem colocar aquilo para fora. Só que o nosso cérebro, ele consegue concentrar até um certo limite de sofrimento. Como essas pessoas elas sofrem demais e guardam muitos sentimentos dentro dela e elas não colocam para fora, elas se tornam border. Elas precisam colocar isso para fora. Então, o borderline, ele vai colocar esse sofrimento e essa ansiedade para fora de duas maneiras. Ou ele explode para fora, ou ele explode para dentro. Explodir para fora é ser agressivo. E aí, na hora do surto do border, ele vai sair quebrando tudo, vai sair brigando com todo mundo, vai sair em surto, fazendo o maior estrago. Essa é a explosão para fora. E na hora que ele estiver fazendo isso, ele vai estar sentindo o maior prazer do mundo.
Por quê? Porque essa expressão de sair quebrando, sair brigando, é como se fosse o alívio da tensão do sofrimento. Porque é tanto sofrimento que deixa a pessoa tensa. Mas ele pode explodir para dentro também. E o que é essa explosão para dentro? É pegar, por exemplo, uma faca e começar a se cortar. Na hora que ele está se cortando, ele não sente dor. Ele sente alívio. Ele sente alívio. Ele não sente dor. É a situação mais interessante. Deixa eu ver se eu te mostro aqui. Eu acho que eu consigo te mostrar. Deixa eu parar. Deixa eu ver se eu acho que primeiro. Espera aí. Vou ver se está aqui primeiro. Vamos ver se vai abrir, né? Se abrir, tá bom. Abriu. Vou te mostrar. Ô, Terli. Oi. Abre a câmera aí, por favor, só para mim te mostrar. Eu vou parar a Pronto. apresentação aqui. Vou te mostrar para você ver. Isso é um braço de um border. É o quê? De um border? De um borderline. Ah, tá. De um paciente meu. Aham. Tá vendo? Tô vendo. Nossa, tô. Isso foi numa crise de borderline que ele teve depois de uma sessão comigo. Ele acabou a Depois sessão. da sessão? Depois da sessão. Depois da sessão. Olha o que ele fez. E isso, olha para você ver a intensidade do transtorno de personalidade borderline. E ele tem marcas no corpo inteiro, nas pernas, em tudo. E tem muitas ideias suicidas também. Muitas ideias de autoextermínio. Aí ele fez isso e me mandou essa foto. Né? Para você ver a intensidade que pode chegar, né, às crises de borderline. Né? Nós temos também, então, a fase o transtorno de personalidade histriônico, né? O histriônico é aquele que busca atenção em excesso, sabe? Aquele que é o verdadeiro narcisista. Ele quer atenção toda para ele. Ele quer atenção toda para ele. Não chega a ser o narcisista porque o narcisista está embaixo, mas ele parece muito com o narcisista. Mas ele busca de atenção em excesso. Outro tipo de personalidade, transtorno de personalidade, é o narcisista. O narcisista é o pior tipo de pessoa de conviver. Quem convive com o narcisista é um verdadeiro guerreiro. Por quê? Ele é padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e pouca empatia. E por que eu falo que quem convive com o narcisista é um verdadeiro guerreiro? Porque o narcisista, para se sentir grande, ele tem uma grande necessidade de te diminuir para que ele se sinta grande. Então ele sempre pisa em você, ele sempre te diminui para que você se sinta grande. É ele que está sempre certo, é ele que é o dono da razão. Então é horrível conviver com um narcisista. E outra coisa, narcisista é difícil fazer terapia. É difícil fazer terapia. Eu desconheço um narcisista que continua a terapia. Geralmente, o narcisista ele vai para a terapia, ele fica 2 ou 3 sessões e para. Por que ele faz isso? Porque quando ele entra na terapia, como ele é o dono da razão, na hora da terapia, o psicólogo confronta ele.
E como ele não quer ser confrontado, ele abandona a terapia, né? Outro tipo de transtorno de personalidade que nós vamos ver é a evitativa, que tem como característica a inibição social, a hipersensibilidade, a avaliação negativa e a inadequação. O evitativo é o verdadeiro negativista. Aquela pessoa, a pessoa que acha que sempre vai dar tudo errado, nunca vai dar certo, ele evita tudo, ele é quase um depressivo. Tem um transtorno de personalidade dependente, que é o padrão submisso e apegado, necessidade excessiva de ser cuidado, sabe? E aí entra muito no quadro da dependência emocional, tá? E nós temos o anancástico, que é o perfeccionismo, que tem preocupação com ordem e controle, que lá dentro dos grupos A, B, C, nós vamos dizer que é aquele que sofre de toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então esses são os 10 tipos de transtorno de personalidades que nós conhecemos. Bom, vamos falar dos grupos então, né? Os grupos. O grupo A, primeiro, né? Esse grupo ele engloba os transtornos de personalidade paranoide, tá? Os grupos paranoide, esquizoides e os esquizotipos, né? No caso dos paranoides, nós vamos ver dúvidas injustificáveis acerca da lealdade do que os cercam. Eles vamos ver desconfiança e medo infundados neles. Nós vamos ver um rancor persistente. Eles são muito rancorosos. Nós vamos ver suspeitas recorrentes. Eles suspeitam de tudo. Eles nunca, geralmente, os portadores de transtorno de personalidade paranoide, eles suspeitam de tudo. Eles são muito é dificílimo eles confiarem em alguém. Eles percebem significados ocultos ou ameaçadores em comentários. Qualquer comentário que você faz com eles, eles tendem a ter eles têm uma tendência de levar os comentários como sendo algo ameaçador para eles, porque eles têm uma tendência cognitiva a achar que tudo que está falando é contra eles. E eles têm uma percepção de estar sendo enganados, explorados ou maltratados. Então, é como se o mundo conspirasse contra eles. Já no esquizoide, né, eles optam pela solidão, eles têm um desinteresse em experiências sexuais, tá? Eles têm um baixo libido, tá? Eles têm um baixo libido. Eles têm um desprazer em realizar atividades, não possuem amigos próximos que não sejam parentes de primeiro grau, eles são frios e mantêm um distanciamento emocional e são indiferentes a elogios, a críticas. São pessoas frias. São pessoas frias que quase se caracterizam com um quadro depressivo. Já no quadro esquizotípicos, nós vamos ver discursos muito estranhos, porque são verdadeiros viajantes na maionese. Eles viajam em Marte, Plutão, eles não falam nada com nada. Discursos completamente desconexos, não falam, só falam abobrinha. Eles têm experiências perceptivas incomuns. É onde eu falei que eles têm tendência a espiritualizar tudo, né? Eles têm um afeto inadequado ou constrito. Eles têm uma desconfiança ou ideação paranoide. Eles também têm a mesma característica do paranoide. Eles têm umas crenças estranhas e mágicas
inconsistente com as normas socioculturais, subculturais. Eles costumam ter umas crenças meio malucas. É como... Você já assistiu Harry Potter? Ou já ouviu falar? Então, eles vivem como se fosse o Harry Potter, sabe? Eles vivem no mundo... Mas isso sem ser um delírio. Não, eles deliram mesmo. Esquizoafetivo, não é isso? É nessa linha. É nessa linha. Só Porque que esquizoafetivo não é a mesma coisa que esquizofrenia, mas não é a mesma coisa. não é. Não é. Mas tem características que se cruzam. Entendi. Tá? E eles têm uma excessiva ansiedade social. Eles têm fobia social. Tá? Eles têm fobia social. Esses são os do grupo A. O grupo B. Esse grupo ele engloba os transtornos de personalidade antissocial, que são os sociopatas, os borderlines e os histriônicos. Os antissociais, que são os sociopatas, eles têm dificuldade em se ajustar às normas sociais e comportamentos legais, ou seja, a lei não serve para eles. Eles têm descasos pela segurança de si e dos outros, ou seja, eles colocam a vida deles e dos outros em risco. Eles possuem uma irritabilidade e uma agressividade. Eles são impossíveis, de impulsividade. Eles são irresponsáveis. Existe ausência de remorso, porque eles não têm sentimentos. E existe uma tendência à falsidade. São verdadeiros falsos. O borderline. Existem esforços desesperados para evitar o abandono. Todo borderline tem carência e se sente abandonado. Então, quando eles encontram alguém, eles movimentam o mundo para não se sentirem sozinhos. E então, em todos os relacionamentos deles, sejam amorosos ou sejam com amigos, eles são extremamente ciumentos, possessivos, grudentos, chicletes. Eles possuem padrões de relacionamentos instáveis ou intensos, possuem impulsividade autodestrutiva. O que é essa impulsividade autodestrutiva? É o que eu te mostrei na foto ali. Existe recorrência de comportamento de automutilação, que é o que eu te mostrei. Existem sentimentos crônicos de vazio. O que são sentimentos crônicos? Agudo tem cura, crônico não tem cura. Ou seja, o resto da vida deles, eles vão sentir um vazio dentro deles. Então, é como se eles precisassem, então, o resto da vida, eles precisam fazer terapia para conseguir ressignificar esses vazios dentro deles. Possuem sintomas dissociativos intensos e possuem dificuldade de controlar a raiva. O que é um sintoma dissociativo interno? O sintoma dissociativo? O sintoma dissociativo, ele é como se fosse um sintoma psicológico em que a pessoa apresenta alteração na consciência. A consciência da pessoa tem uma alteração. Por exemplo, eu tenho consciência de que isso funciona dessa forma. Quando eu estou falando de um sintoma dissociativo, a minha consciência ela começa a funcionar de outra forma. É como se eu tivesse uma distorção. Eu começo a distorcer a história.
É como se fosse assim, por exemplo, deixa eu te explicar. A minha namorada nunca me traiu. E ela me garantiu, e eu sei que ela não me traiu. Aí, de repente, eu começo a ter alguns sintomas dissociativos. Eu acabei de sair da casa da minha namorada. Tá lá a mãe dela e minha namorada. Aí eu acabei de sair da casa dela. Eu tenho consciência disso. De repente começa a surgir uns sintomas dissociativos. Tinha gente lá dentro. Tinha uma pessoa lá dentro. Ou seja, o que acontece? É um transtorno psicológico. Aí eu volto, né? Nos transtornos de personalidade são transtornos em cima de transtorno. Então é um transtorno psicológico em que a pessoa apresenta alterações na consciência, na memória, na identidade, na emoção, em todas as áreas que possa existir. E são pessoas que apresentam muita raiva. Ficam com raiva por qualquer coisa. E essas raivas são intensas. E é nesse momento de raiva que muitas das vezes eles se cortam. E são pessoas muito fáceis a entrar numa dependência química e desenvolver compulsão. Agora nós temos os histeriônicos, né? Os histeriônicos, eles possuem um desconforto a não ser o centro das atenções. Quando eles não são centros da atenção, eles ficam desconfortáveis. E eles fazem de tudo para ser o centro das atenções. Eles possuem expressão superficial de emoções. Eles possuem uma autodramatização. Eles dramatizam tudo. Uma coisinha pequena eles fazem ficar de todo tamanho. Por quê? Porque eles querem chamar atenção, né? Eles consideram as relações pessoais mais íntimas do que são na realidade. Talvez eu acabei de te conhecer, Terli. Nós somos amigos. Prazer, Terli. Meu nome é Paulo. Você é Terli. Eu acabei de sair da sua casa. Nos tornamos amigos. Mas eu sou histeriônico. E eu saí da sua casa e você, para mim, agora é minha melhor amiga. E você é a melhor pessoa da minha vida. Sabe? O histeriônico tem essa... É o amor platônico. Nós estamos namorando, mas só eu que sei disso. Você não sabe, não. Usa aparência física para atrair atenção. Usa aparência física para atrair atenção e possui um comportamento sedutor ou inadequado. Quer achar um histeriônico? Vai na academia. A academia é cheio de transtorno de personalidade histeriônica. É lotado. É cheio. Tem muitas pessoas que não fazem academia porque simplesmente por saúde ou por autoestima. Mas porque possuem transtorno de personalidade histeriônica. E o último grupo, que é o grupo C. O grupo C, o conceito, né? Esse grupo engloba os transtornos de personalidade evitativa, obsessiva, compulsiva e dependente, né? Vamos lá falar sobre os evitativos, né? Eles evitam o contato interpessoal, são pessoas antissociais mesmo, tá? Não se dispõem a se envolver com pessoas, exceto se certeza de boa recepção, porque eles têm medo de serem, de certa forma, rejeitados. Todo transtorno de personalidade evitativa, essas pessoas elas têm medo de ser rejeitadas. Então ela só vai abrir relacionamento com a pessoa se ela tiver certeza que ela vai ser bem recebida. E aí fala lá embaixo, ela preocupa-se com a rejeição, com as críticas, por isso que ela não se envolve. Ela se observa como socialmente incapaz, inferior ou sem atrativos.
Muito do transtorno de personalidade evitativa, Terli, vai surgir de traumas da infância, complexo de abandono, rejeição, muitas crenças que são criadas na infância, sabe? E ninguém vai te querer não, você é uma merda, você é uma bosta, você não vale nada. Crenças que vão sendo criadas e lá na frente viram um transtorno de personalidade evitativa. Resistem a assumir riscos ou envolver em novas atividades. Por quê? Porque se eu me envolvo na nova atividade, vai lá saber se eu vou ser rejeitado. E se eu me envolver numa atividade eu receber críticas, né? Temos também o transtorno dependente, né? O transtorno dependente é o verdadeiro dependente emocional. Ele tem dificuldade em tomar decisões sem ouvir opiniões. Ele precisa da opinião do outro. Ele tem dificuldade em manifestar desacordo. Ele tem pouca iniciativa em projetos. É a verdadeira pessoa que não consegue fazer nada sozinho. Sempre depende de alguém. Vai a extremos para obter carinhos e apoio. Sente-se desconfortável sozinho. Ele tem urgência em iniciar um novo relacionamento após término do anterior. É incrível. Terminou um relacionamento, ele já sai à procura de outro na hora. Ele não consegue ficar sozinho. Ele tem essa necessidade de estar com o outro. Tem medo de abandono. Isso aqui muitas das vezes justifica, e aí, Terry, até falando a respeito muitas das vezes do sexo masculino. Existem muitas mulheres que possuem transtorno de personalidade dependente. Falando-se da questão do abuso contra as mulheres, né? Muitas mulheres que apanham, muitas mulheres que sofrem de abuso verbal ou até mesmo abuso físico, né? Não largam seus maridos porque sofrem de transtorno de personalidade dependente, porque tem medo do abandono. Tem medo do abandono. Porque sentem-se desconfortáveis sozinhas. E elas têm uma autoestima lá embaixo. E aí cria-se uma crença: se eu perder ele, eu não vou conseguir ninguém. Então é melhor eu continuar dessa forma do que correr o risco de ficar sozinha e não arrumar ninguém. E por último nós temos o obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Preocupação excessiva. E interessante, vou voltar lá atrás. O que é o transtorno de personalidade? É uma série de transtornos tudo junto, né? O TOC, ele está dentro dos transtornos de ansiedade também, né? Ele está dentro dos transtornos de ansiedade, né? Tem uma preocupação excessiva com ordem, listas, regras, né? É perfeccionista, tem dificuldade de concluir tarefas. Por que tem dificuldade de concluir tarefas? Porque ele é tão perfeccionista, né? E para terminar uma tarefa, não dá tempo. E geralmente a gente tem tempo para fazer as coisas, né? Só que ela fica tão presa ali que acaba o tempo dela fazer e já tem que fazer outra coisa. Ela acabou de fazer o que tem que fazer, né? Geralmente o obsessivo compulsivo é meticuloso e rígido, com moral e ética, né? São pessoas muito certinhas, né? Tem uma rigidez e uma teimosia danada, né? São dedicados ao trabalho, em produtividade e detrimento de lazer e também de amizades. E aí a gente encerra o transtorno de personalidade do grupo C. Bom, falamos disso tudo. Tem que ter um tratamento, né? Porque só ficar sofrendo não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Qual que é a conduta que nós temos que ter sobre isso? Primeiro, é psicoterapia, tratamento de primeira linha, tratamento linha ouro. O que é a linha ouro? Tratamento de primeira linha, terapia cognitivo comportamental, tá? E aí nós vamos ter uma grande dificuldade, porque normalmente o paciente ele é relutante em aceitar o diagnóstico.
essa é uma dificuldade que nós temos com outros transtornos, ou com outras doenças, ou com outras patologias. Nós não temos essas dificuldades, mas com os transtornos de personalidade nós temos essas dificuldades. Geralmente o paciente com transtorno de personalidade, ele é relutante em aceitar o diagnóstico. Ele não aceita o diagnóstico dele. E isso dificulta, porque ele acha que ele não tem isso. É igual eu te falei do narcisista, né? Então é um processo lento até que ele aceite. Então muitas das vezes ele não consegue nem entrar em terapia, né? E o outro método de conduta é o quê? O envolvimento dos pacientes com transtorno de personalidade ao tratamento é difícil devido ao medo excessivo de serem criticados e rejeitados, apresentando uma resistência a criar e manter relacionamentos interpessoais. Porque vamos voltar lá naqueles 10 tipos de transtorno de personalidade. Você viu que aqueles 10 tipos eles têm algumas características em comum, no sentido de desconfiança, de medo, sabe? Aquela coisa assim de... como que eu posso dizer? Do distanciamento, né? De distanciamento, Dificuldade de sabe? interação, sim. Então por isso que fica difícil, né? E eles não aceitam esse tipo de situação. Para eles já fica mais difícil, né? Então, mas precisa ser feita alguma coisa, não pode ficar desse jeito, né? Bom, mas também pode-se fazer também o uso de medicamentos, que é necessário, né? Um tratamento paralelo, psicoterapia e psiquiatria junto, né? Pode-se fazer também o uso de medicamentos como inibidores de recaptação de serotonina, quanto aos pacientes apresentar comorbidades com transtornos ansiosos, porque dentro de todas aquelas patologias eles vão apresentar ansiedade. Todos vão apresentar ansiedade. Não existe nenhuma daquelas patologias que não vai ter desenvolvimento de ansiedade. Todos eles vão apresentar. E isso é fato, né? E nós precisamos entender também que todas aquelas patologias, eles vão entrar em crise em algum momento. Porque tem um momento da estabilização e tem um momento da crise. Como que você sabe quando um daqueles pacientes entra em crise? É muito fácil você identificar. E as crises deles são surtos. São surtos. Surtos de sair quebrando, gritando, de irritabilidade, sabe? São surtos graves mesmo, ao ponto de chegar até mesmo a ser internados. Como identificar que o paciente ele vai entrar em surto? É muito fácil. Você convive com a pessoa. Você vai ver que a pessoa ela vai estar num ponto de euforia muito grande. Mais do que o normal. Ninguém fica rindo, alegre e pulando o dia inteiro. Quando você vê um paciente com transtorno de personalidade durante um dia, 2 dias, com muita euforia, você pode saber, ele vai entrar em surto. Pode se preparar. O paciente com transtorno de personalidade, se ele entrar em estado de euforia, conta-se aí 2, 3 dias no máximo, ele vai entrar em surto. E aí já pode se preparar, né? E aí como que nós vamos estabilizar essas crises? O paciente com transtorno de personalidade, ele pode apresentar agudização do quadro, com crises suicidas e de agressividade. Deve-se realizar um plano de segurança, em que o paciente tome a responsabilidade pela sua própria segurança. As internações devem ser realizadas em casos extremos, quando há alto risco suicida e de heteroagressividade. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro das terapias, nós precisamos fazer com que o paciente consiga identificar quando ele está entrando em crise. Precisamos ensinar ele, através da psicoeducação, a ele mesmo fazer o remanejamento da crise, né?
para que ele mesmo se responsabilize pela sua segurança e ele mesmo busque ajuda. Mas quando nós não conseguimos fazer isso, a internação é necessária, porque há um alto risco suicida e de heteroagressividade. Bom, e nós terminamos por aqui então, Terli. Excelente. Adorei a aula. Muito obrigada. Deixa eu só te fazer uma pergunta por Sim. curiosidade. Na sua cidade ainda tem hospitais psiquiátricos? Não, na minha cidade não tem não. Não, bom, porque aqui também não tem, não. Tem o CAPS, né? Ontem à noite inaugurou o terceiro. Tem um CAPS 2, né? E tem 2 CAPS 3 por territórios. Mas realmente eu acho isso assim, muito importante. E aí, quando você fala internar, então é internar nesses lugares, né? É ficar nesses leitos. Não, a internação é em hospital geral. É Entendi, policlínica, hospital normal mesmo. É porque, entendi. porque todo hospital tem ala psiquiátrica. Assim, Deveria ter. porque todo hospital tem geralmente uma área específica para crise, para surto, entendeu? Aham. E aí, e todo hospital tem psiquiatra, né? Então, ali ele fica mantido até passar o surto, entendeu? Entendi. Entendeu? E aí, quando eu falo de internação, não é em hospital psiquiátrico, não. Na verdade, eu sou natural de Belo Horizonte. Hoje eu moro em Piuí. E em Belo Horizonte existe hospital psiquiátrico. Raul Soares, Bento Menes, André Luiz, Galba Veloso, são todos hospitais psiquiátricos. Inclusive, eu já até trabalhei neles. Mas hoje eu estou em Piuí, não tem. Mas, por exemplo, Piuí? Piuí fica perto de Capitólio. Você ouviu São Paulo? Não, fica em Minas. Não sei se É você... Minas mesmo? Não, nunca É vi, não. Minas mesmo. Você chegou a ver um tempo atrás uma reportagem de umas pedras que caíram sobre uns barcos? Sim. Então, é aqui. Ah, tá. Esse lugar lindo, então. É maravilhoso aqui. É aqui mesmo. Mas quando eu falo de internação, não é em hospital psiquiátrico, não. É Ah, qualquer, entendi. seja uma policlínica, um hospital geral, leva essa pessoa para lá. Lá ela vai ser medicada e vai ser mantida em observação até que se passe o surto, entendeu? Lá ela vai ter Aham, os cuidados que são necessários, tá? entendi. Terli, muito obrigado, então. Eu que te agradeço, tá? Beijo, Foi realmente muito rico para mim. E agora vamos para de quinta-feira, se se Deus Deus quiser, quiser, tá? tá? Muito Um obrigado. beijo, Um tchau. beijo no Tá, coração. Deus tchau. abençoe, tá Você bom? Fique com também. Deus. Tchau. Tchauzinho.